Bíblia em Daniel capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Quero trazer uma mensagem com o título: O Deus de Daniel. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a situou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens, em quem não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do major, do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e Azarias, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. 8º versículo e último. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Quando nós estudamos a história do chamado de Daniel, nós iremos evidenciar algumas das passagens muito interessantes da Bíblia Sagrada. Muitas das vezes, até mesmo uma criança na fé que pega o livro de Daniel para ler, ela vai se surpreender facilmente, mas essas histórias, elas surpreendem até as pessoas veteranas e mais antigas da igreja, porque são histórias que elucidam muito bem quem Deus é. São histórias de fé, histórias de resiliência, histórias onde Deus se mantém presente na vida de um jovem idoso. Uma história em que Daniel ele tem que percorrer por um caminho onde é um pouco arriscado um cristão andar. Daniel, ele vai passar por alguns ambientes hostis para levar o nome de Deus. Ele defende o nome de Deus todas as custas. Um pouco igual a Paulo, que nos ensina a defender o que nós acreditamos em Romanos, aqui ele irá nos ensinar a defender o que nós também acreditamos, a não se curvar perante as iguarias e propor em nossos corações algo melhor, algo que sempre irá nos ajudar a se comportar mediante a Babilônia, porque a Babilônia está por aí. A Babilônia é o que nós vimos, a Babilônia é o que nós estamos observando e olhando. Se os irmãos perceberem, o livro de Daniel, ele é incomparável, não somente por revelar alguns dos temas de profecias mais importantes, mas por causa de sua estrutura. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel, um homem de fé profunda e persistente. O princípio de obedecer a Deus estava acima do homem, e isso o guiou até uma vida tranquila, uma vida abundante. A forma em que Daniel se comportava perante os homens
fez com que ele se destacasse perante os demais. O livro de Daniel é uma comparação entre o reino de Deus e o reino dos homens. Daniel, um jovem profeta que foi levado cativo de Judá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Na Babilônia, juntamente com os 3 amigos, Daniel, ele foi educado para servir no Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Ele passa agora por uma mudança, não somente uma mudança cultural, mas sim uma mudança física. Ele passa agora por uma mudança estrutural, mas ele não permite ser mudado naquilo que ele acredita. Nós iremos perceber que após 10 dias, os jovens estavam com aspectos mais saudáveis do que qualquer outro, e Deus deu a eles o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedorias, mas a Deus deu também entendimento em toda visão e sonho. Capítulo 1, versículo 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência e a todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Aqui nós iremos ver Daniel se destacando. Aqui nós iremos ver Daniel se prostrando perante ao Pai, porque Daniel ele agora é um pouco diferente dos demais. Se os irmãos perceberem no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia irá dizer o seguinte: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel, ele propôs em seu coração. O impressionante é que Daniel ele estava em outro país, outra cultura, uma religião diferente. Entretanto, ele escolheu se manter-se fiel. Ele escolheu se não se contaminar e ficar separado, ficar ungido ali. Sabe o que é interessante? Porque o que fazemos, o interessante dessa passagem, que é porque o que fazemos quando todo mundo está olhando chama de reputação, mas o que nós fazemos quando ninguém está olhando se chama de caráter. Quando as pessoas olham o que você faz, você está mostrando a sua reputação. Mas quando você está sozinho em casa, sozinho em ambiente, ali se chama de caráter. Porque quando você está sozinho e você é provado, as pessoas não estão por perto para observar. Mas quando você está na igreja adorando, louvando, você está mostrando a sua reputação, mostrando um pouco quem você é. Mas quem nós somos quando nós estamos sozinhos? Deus conhece-nos quando nós estamos sozinhos. A nossa conduta deve permanecer fiel, o nosso caráter deve permanecer íntegro somente a Ele, porque o que importa não é o que os outros veem, o que importa é o que Deus vê sobre você. O que importa não é o que o povo fala de você, o que importa é o que você fala de si mesmo. O que importa não é você mostrar que é, o que importa é você ser no individual. O que importa não é você dizer que canta bem, que prega bem, que ora bem, e no individual você não ter caráter, a carne for fraca, pecar, ser contaminado. Nada disso adianta. Não adianta você dizer que é o santo, que é o bom, que é o bonitão, e chegar em casa e fazer coisas erradas, ou até mesmo em outros ambientes. A palavra é essa: nós precisamos manter-nos íntegros até quando ninguém olha, porque quando ninguém olha, ninguém vai observar. Quando ninguém olha, ninguém vai entender. Mas Deus, ele observa até o obscuro. Deus, ele vê onde ninguém vê. Deus, ele entra onde ninguém entra. Deus, ele sabe até o obscuro da sua vida. Deus, ele sabe o que vai fazer. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. E quando você está sozinho em casa, quando você está querendo tomar alguma decisão, ele já sabe o que vai acontecer a partir dali. Então seja íntegro a ele. Aprenda a ser domável com ele.
Aprenda a ter autocontrole, aprenda a se estabilizar. Não permita que as suas bobinas prevaleçam quando as tempestades vierem. Não permita que você fique descontrolado quando as pessoas vierem falar com você. Tenha conduta, tenha um caráter, assim como aquele jovem Jeremias. Jeremias vivia em uma cidade chamada Anatote. Anatote, que era uma cidade ordenada por sacerdotes. Ele cresceu com os sacerdotes, ele viveu com os sacerdotes, ele andou com os sacerdotes, a vida dele era com os sacerdotes, mas Deus tinha falado a lei. Olha, Jeremias, prega a palavra. Ninguém quer ouvir a ti, mas prega a palavra. Jeremias, ele era cansado porque ele tinha dois problemas, um problema interno e um problema externo, coitado. O problema interno era que nem ele acreditava em si mesmo, nem ele acreditava em sua própria chamada. Deus tinha falado com ele, Deus tinha profetizado na vida dele, ele sabia que Deus tinha algo com ele, mas ele não acreditava na sua chamada. O segundo problema era que as outras pessoas não acreditavam nele. As pessoas olhavam para Jeremias e diziam: Jeremias, tu não serve, tu não faz nada, não vai passar daqui. Mas Jeremias, a partir do versículo, salvo me engano, versículo 20 do capítulo 9 ao 7, ele vai dizer que quando ele pensava em desistir, a palavra ardia nos seus ossos. Quando ele pensava em parar, a palavra de Deus ardia em seus ossos e queimava, porque queimava aquela vontade de não continuar, de não fluir. Ele sentia isso em seu coração, porque por muitas das vezes nós pensamos em parar e em desistir, mas isso é só momentâneo. O Espírito Santo veio e entrega ao Pai. O Pai veio e fala: não, aquilo é só o momento dele. Ele não quer parar não, ele não quer desistir não, ele não quer chutar o pau da barraca não. Apenas são momentos. E se nós adiantarmos mais um pouco, nós iremos ver no capítulo 3 a imagem de ouro. O pregoeiro apregoava, e ele dizia em alto bom som: quando ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Nós iremos ver agora o momento em que Sadraque, Mesaque e Abidnego estão em um local onde estão os satrapas, onde estão os presidentes, os juízes, os prefeitos, tesoureiros, conselheiros, oficiais, governadores da província e todos do reinado. Nabucodonosor chama eles para aquele ambiente, para que todos que estivessem ali prostrassem aquela estátua que ele tinha levantado. Contudo, havia 3 naquele local que não se prostrou, que não se rendeu, que não mostrou graça, que não mostrou adoração. Quando tocou a buzina, eles permaneceram de pé. Quando tocou os pífaros, permaneceram de pé. Quando tocou a harpa, permaneceram de pé. Foi só de uma vez, permaneceu de pé. Porque o mundo tem muitas coisas que fazem você ficar de joelhos, mas você não fica de joelhos. Não quero me apegar a essa passagem. Eu quero que você entenda algo nesta manhã. Você que está me ouvindo na live, você que está em algum local, em algum ambiente, comente na live, deixe seu like, compartilhe para um amigo, que essa mensagem está entrando em sua casa, está entrando em sua família. É uma palavra emotiva, uma palavra de restauração, uma palavra que salva, que cura, uma palavra que penetra a sua alma. Porque quando eles estão naquele ambiente, quando ele pede para que eles se dobrem, eles não se dobram, eles estavam dizendo: eu não me prostrarei, eu não negarei a minha fé. Eu não ficarei como uma pessoa que adora, que louva e quando é depois se prostra ao mundo. Eu não negarei a minha fé. São pensamentos secularistas nos dias de hoje: você não negarei minha fé. Ideologias anticristãs: e você não negarei a minha fé.
Ensinos relativistas e eu não negarei a minha fé. Ensinos secretistas, eu não negarei a minha fé. Teologia culta, e eu não negarei a minha fé. Porque nós sabemos, nós somos da Igreja Assembleia de Deus. Homem continua sendo homem, mulher continua sendo mulher, os gêneros continuam sendo os mesmos, Deus continua sendo Deus, a palavra dele ainda é grande, a palavra dele ainda é forte, Deus é santo, Deus continua sendo puro, maravilhoso, Deus continua sendo grande, e a palavra dele continua sendo quem ela é, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra dele jamais passará. Pode tentar levantar o que for, mas ninguém vai derrotar a palavra dele, porque a palavra dele é santa, é poderosa, é majestosa. A palavra dele, ela derruba, ela faz todas as coisas mediante o inimigo. A palavra dele tem poder em todos os aspectos. Se você está ouvindo essa palavra, você precisa abrir o seu coração a ele, você precisa entender isso, e não se render ao mundo, não se render às iguarias do reino. O mundo quer lhe entregar muita coisa, mas Jerusalém tem o que você precisa. Babilônia tem muitas coisas, mas Jerusalém tem o necessário para a sua vida. Babilônia pode ter tudo, mas Jerusalém tem um Deus te esperando de braços abertos. Babilônia pode ter carro, moto, pode ter tudo, mas Jerusalém tem salvação, tem restauração e tem uma coroa para te entregar, tem uma coroa para colocar em sua cabeça, tem uma coroa para que você, quando ganhar a corrida, aquela batalha, aquele sofrimento que você vem vindo, percorrendo, você vai colocar na cabeça e vai dizer: combati o bom combate, guardei a minha fé. E você irá esperar agora Jesus. Nós não iremos participar do segundo arrebatamento. Nós iremos participar do primeiro. Nós somos pré-tribulacionistas. E quando nós adentramos mais no capítulo 6, versículo 10 do livro de Daniel, nós iremos ver que Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel no capítulo 1 é o mais sábio. Daniel no capítulo 1 é o mais sábio, e orava 3 vezes ao dia. No capítulo 2, ele é líder dos sábios, e orava 3 vezes ao dia. No capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobram e Daniel no templo. Ele orava 3 vezes ao dia. No capítulo 4, ele agora é conselheiro do rei e orava 3 vezes ao dia. E nós? Será que nós temos tempo para orar? Será que nós temos tempo para falar com ele? Daniel, com tantas obrigatoriedades, ele mesmo assim orava a Deus. Mesmo assim ele se prostrava a Deus. Mesmo assim ele dobrava os seus joelhos, colocava a boca no pó e falava com o Pai. Às vezes nós pegamos o nosso dia a dia, a correria, agitando, e nós não percebemos muito bem o que irá acontecer. Aí nós se deparamos com algumas situações que nos deixam tristes, que nos deixam para baixo, abatidos. E a única fugitiva é a oração. A única fugitiva é dobrar-se aos pés. A única fugitiva é você chegar ao lado do Pai e dizer: Pai, eu não consigo, eu não posso, daqui para frente é contigo, não é mais comigo. Porque existem pessoas que são um pouco duras, às vezes não quer conversar com ninguém, às vezes não quer falar com ninguém, mas precisa se falar com o Pai, precisa se falar com Deus. Essa é a importância da oração. Se eu estou bem, eu oro. Se eu estou mal, eu oro. Se eu estou passando pela prova, eu oro. Se eu não estou passando pela prova, eu também oro. A persistência da oração irá dizer muito quem nós somos. A inconstância que está aí é muita. Tudo no mundo agora é muito.
levianismo, paganismo, tudo é muito. São muitos ventos de doutrinas que nos jogam, nos arremessam, nos colocam prensados na parede. Mas nós temos a quem nos socorrer, nós temos um Deus lá em cima, que está preparado para nos socorrer. Basta bradar o nome dEle, basta gritar o nome dEle, que Ele vem até você. Perseverança de Daniel. Se nós percebemos, no versículo 11 do mesmo capítulo, no versículo 11 do mesmo capítulo, então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante de Deus. Agora Daniel suplica, porque existem dias para cantar, existem dias para glorificar, existem dias alegres, existem dias tristes e existem dias para suplicar. Quando é o dia de cantar, você canta. Quando é o dia de cantar, você canta. Quando é o dia de pregar, você prega. Quando é o dia de ficar alegre, você fica alegre. Quando é o dia de ficar triste, você fica triste. Agora, quando é o dia de suplicar, você suplica. Você desce mesmo. Você dobra mesmo os seus joelhos e fala com Ele. Pai, eu não consigo. Pai, eu dependo de Ti. Pai, eu preciso de Ti. Fala com Ele. Independente do que for, vai, se entrega aos pés dele, se entrega ao teu Pai. Você tem livre acesso, o véu foi se rasgado, não tem mais barreiras. Agora você precisa falar com Ele. Se está suplicando, pelejando, vai na fé que tu tem, que tu vai conseguir passar. Existem diversos momentos, e esses são os momentos. Daniel capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos tempos. Tu, porém, vai até o fim. Entre os capítulos 7 e 12, estão registradas as visões do profeta Daniel, e as quais predizem principalmente o triunfo do futuro reinado messiânico. Porque não basta começar bem, precisa chegar até o final. Não adianta começar alegre e chegar triste. Não adianta você começar a pertencer àquelas pessoas que sabem bem da sua trajetória e por fim não se entregar. A vitória, ela não pertence àqueles que começam bem a sua trajetória, mas àqueles que foram até o fim da sua trajetória. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. Nós tenhamos que começar com aquilo que nós temos em nossas mãos, mas nada adianta começar-se com glória e terminar sem a glória. Não adianta começar com os holofortes e terminar sem nada. Não adianta começar com o que você entende e no fim ficar sem nada. Adianta é você seguir as regras que Deus tem em sua vida e terminar com glória e ir lá no céu com Ele. Jeremias, ele pensou em desistir. Já tenho falado. Jeremias, ele pensa em parar. Jeremias, ele pensa em desistir. Jeremias, em toda a sua trajetória, ele pensa que é um pouco improvável perante a sua situação. Jeremias capítulo 20 é perseguido. E Pazu, filho de Emer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava estas palavras. Versículo 2. E feriu Pazu ao profeta Jeremias,
e colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No versículo 7, Jeremias vai falar com o Senhor: Senhor, tu me persuadistes. Senhor, fiquei indignado, mas forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Porque Jeremias, independente do ambiente, ele pregava a palavra. Jeremias, independente das calúnias, mesmo sem força, ele pregava a palavra. Jeremias, mesmo sem pessoas por perto, ele pregava a sua palavra, a palavra de Deus. Porque no capítulo 19, no versículo 11, a Bíblia irá dizer: e diz-lhes assim o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. A cidade localizada ali em Jerusalém, Anatote, ela começa a não seguir o que Deus manda, ela começa a desobedecer as ordens de Deus, ela começa a ir contramão de Deus. E toda dificuldade, Deus levanta um profeta. Toda dificuldade, Deus levanta alguém. Toda dificuldade, Deus levanta alguma coisa para submergir aquela dificuldade. Em todo momento, Deus irá colocar alguém para promover saída, promover escape. E nesse momento, Deus levanta Jeremias, um jovem pequeno, aquele que não tinha força, mas conseguiu ter força no grandão, aquele que no momento não sentia que era capaz, mas ao decorrer de sua passagem, ele conhece a reconhecer que ele é capaz. Aquele jovem que, independente do que acontecia, ele dizia: Deus, tu me persuadistes. Deus, eu sofro. Deus, eu sirvo de escárnio todo dia. Mas no capítulo 9, ele irá dizer: então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não estou suportando mais. Ele estava dizendo que quando ele pensava em parar, quando ele pensava em desistir, a palavra vinha até os ossos deles e queimava o osso dele, queimava o coração. Porque é assim mesmo, quando você pensa em desistir, quando você pensa em parar, vem algo queimando em seu coração, dizendo: não para, não desiste, continua, prossegue, vai em frente. Glória a Deus. O profeta, ele é perseguido por sua mensagem, ele suporta a hostilidade, ele suporta a angústia, ele suporta os intempéries da vida. O interessante nessa passagem é que nós aprendemos que Jeremias, até com grandes profetas, também sofrem. Entretanto, existe algo muito poderoso que nos faz continuar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 ao 12. Somos perseguidos, mas não desanimados. Somos pressionados, mas não abandonados. Somos destruídos, mas não abatidos. Somos humilhados, mas não desamparados. Em algumas das traduções irá falar esta passagem: porque quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus, foi o Pai. Não foi homem quem te chamou. Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, eu te separei desde o ventre da tua mãe e te separei para as nações. Deus, ele te conhece. Deus, ele sabe quem você é desde quando a sua mãe estava grávida. Desde o ventre da sua mãe, ele conhece você. Se você pensa que está sozinho, ninguém está te observando, ninguém está te olhando, você não ganha oportunidade, você não prega, você não faz nada, Deus está observando você. Deus está olhando para a sua situação. Entenda que existe alguém
superior em cima do céu, somente olhando para você e dizendo: meu filho, tu estás passando por isso, meu filho, tu estás servindo como opróbrio para essa multidão, meu filho, tu não estás perseguindo eles, mas eles estão te perseguindo. Mas entenda, no final sempre será melhor. Escolha a melhor parte, escolha sempre estar com Cristo, escolha sempre estar com Jesus, escolha sempre andar com Ele, sempre protegendo e defendendo a sua fé, sempre dizendo não, sempre dizendo: eu não negarei a minha fé. Pode vir o que vier, você não precisa negar a sua fé. Podem tentar comprar de qualquer forma você, mas você não nega a sua fé. O mundo está escancarado, está de porta aberta, mas você está fechado a Ele, aberto a Cristo. Nós precisamos entender que o mundo ele veio para nos desviar do bom caminho, nos desviar da salvação, nos desviar do reino do céu. Mas apenas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que defendem com braço forte a sã doutrina, eles conseguirão ultrapassar e passar pelo mar. E se o mar não se abrir, Deus ele faz você passar por cima do mar. Se na parede não existe porta, Deus faz abrir portas. Se o diagnóstico está dando errado, Deus pega o positivo e torna-se negativo. Se essa doença está lhe maltratando agora, Deus tira tudo que estava sujo e torna-se limpo. Se você está precisando de uma palavra, se você entende que Deus salva e que Deus ainda liberta, saiba que Ele hoje está visitando a sua saúde, saiba que Ele hoje está visitando a sua integridade, saiba que hoje Ele está visitando a sua conduta, saiba que hoje Ele está visitando a sua honestidade, saiba que hoje Ele está visitando os seus sentimentos, os seus temperamentos. Ele está visitando quando você está sozinho, sem ninguém observar. Ele está visitando aquele seu local de adoração, aquele seu local de oração. Daniel ele ora perante Jerusalém, ele abre as janelas perante Jerusalém, ele ora olhando para Jerusalém, ele não quer saber de nada. Dário pode vir com qualquer lei, pode vir com qualquer decreto, eu vou orar. Mundo pode se levantar, eu continuo de pé orando, dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que apenas existe um Deus, e que não existe ideologia de gênero, não existe nada, apenas existe: eu sou Deus, eu sou todo poderoso, eu sou o que sou, eu fiz os céus e a terra. Glória a Deus. A presença de Deus é iminente aqui nesta manhã. Porque muitas das vezes eu falo isso na sala de aulas, na escola bíblica dominical. Não adianta muita dança, não adianta muito dança e pouca mudança. Não adianta você pular muito e não ter muita mudança. Não adianta você dizer que é e não ser. Daniel em nenhum momento ele disse que é o bom. Daniel em nenhum momento ele disse quem é. Daniel, ele apenas tem a sua fé firmada em Deus. Daniel, ele apenas tem a sua fé concretizada em Deus. Daniel, ele apenas se prostra perante a Deus. Daniel, ele apenas quer saber de uma só coisa: eu irei vencer, eu irei ganhar essa corrida, e ninguém irá parar o que eu tenho que fazer aqui. Voltando à história de Daniel, vocês vão perceber que no capítulo 6, Daniel entra na cova dos leões, e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. Dos 120 presidentes,
Daniel faz parte de 3. E ao decorrer da história, Daniel comanda os 2. Porque Deus dá sabedoria, Deus dá inteligência, Deus dá conhecimento. Você que faz faculdade, você que estuda, você que está um pouco agoniado com prova, com o seu futuro, com a faculdade, não sabe o que vai fazer, entenda. Deus ainda dá inteligência, ainda dá sabedoria. Deus ainda fornece coisas para você passar na frente e chegar no topo, em primeiro lugar. No capítulo 10 e 11 já tenho falado que ele orava. Ele orava 3 vezes ao dia. Essa é a importância da oração. E se nós entendemos muito bem, essa história nos ensina a permanecer na palavra. João capítulo 8, versículo 31 ao 32. A Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Daniel sabia que, indiferente do que teria acontecido, ele sabia que a palavra iria restaurar, e que lá na frente eles iriam reconhecer. Mas nós somos seres humanos, nós não sabemos o porvir, nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos o que irá há de acontecer. Somente Deus, Ele sabe o que aconteceu e sabe o que vai acontecer. Por muitas das vezes Deus lhe dá uma profecia, Deus fala que você será tal, Deus fala que você será pregador, cantor, pastor, mas às vezes o tempo demora. Eu vou lhe explicar uma coisa nesta manhã. Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Onipresente, Ele está ontem, Ele está amanhã, Ele estava no passado, Ele está no futuro. Talvez daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, Ele viu você lá na frente sendo aquilo que Ele falou. Por isso que Ele investe tanto em você. Por isso que você pensa em parar, mas não consegue. Por isso, assim como Jeremias estava disposto a parar, mas o coração queimava, os seus ossos queimavam quando a palavra estava nele. É a mesma coisa quando acontece com você. Porque no momento você não está, no momento você não é, no momento você não pode, no momento você não consegue, no momento você não é, mas Deus, Ele te capacita, Deus faz você ser, Deus faz você querer mais e Deus faz você saber das coisas. Deus, Ele nos ensina, Deus, Ele nos mostra a sempre adorar a Ele e persistir, a não se render às iguarias do rei. Quando a passagem fala de iguarias, ela não só fala somente em comida, mas também fala em roupa, momento, estado. As iguarias do rei são tudo que o mundo provém para você, mas nada adianta você ter tudo, mas não ter a presença. Nada adianta você ser o melhor, mas não ter a presença. Nada adianta você ser o mais bonito, mais elegante e não ter a presença. Nada adianta você cantar bem, pregar bem e não ter a presença. Nada adianta você pular, gritar, rodar e não ter a presença. Nada adianta você vir para a igreja, levantar a mão e depois, quando chegar em casa, perder-se na conduta. Não adianta. Você precisa ter a presença em Deus. Você precisa ter a presença em Cristo. Você precisa ser firme a Ele. Você precisa adorar a Ele. Você precisa dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele salva e que Ele cura. Eu acredito nesta minha geração, uma geração que não se dobra, uma geração que não se rende, uma geração que no momento pode estar fraca, pode estar destruída, mas é melhor estar moído no processo do que estar inteiro fora dele. É melhor você estar persistindo ali, caminhando humilhado, do que no mundo todo bonitinho, todo perfeitinho. É muito melhor estar na casa de Deus, louvando, adorando, um pouco caído, um pouco desleixado para lá, mas vocês têm a presença, você tem a glória de Deus em sua vida.
Deus ele nos mostra que nessa passagem, que o mundo ele tenta arrastar você por todos os lados. Existe um certo filósofo que irá falar que Satanás ele precisa apenas da cerca mais baixa para entrar em sua vida. Satanás ele não chega em sua vida com coisas que você não ama, com coisas que você não gosta, com coisas que você não quer. Satanás ele chega em sua vida com coisas com que a carne ama. Ele chega com carro, chega com trabalho bom, chega com oferta boa, chega com salário bom, chega com moto, chega com amigos, chega com pessoas para te ajudar e depois deixar. Contudo, Mesaque, Sadraque e Abednego não deixaram Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego não deixaram ele. Enquanto os caldeus observavam Daniel orando e foram entregar a Dário, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam com ele. Porque é muito importante nós termos amizades assim como teve Daniel. Eles estavam ali naquele ambiente com os satrapas, com os prefeitos, reunidos, não dobrando a estátua, mas Daniel estava no templo, com Jequiturueu orando. Daniel estava não no momento, mas estava no pensar com eles. Porque é muito importante você ter amizades que te influenciam ao bem, amizades que te influenciam a vir para a casa de Deus, amizades que falam: está difícil, eu estou contigo, está bem, eu estou contigo, está sofrendo, eu estou contigo, estás andando por caminhos tortuosos, eu vou contigo, está passando por dificuldades, eu permaneço contigo. Eles não soltaram a mão de Daniel em nenhum momento. Temos momentos em que a gente pensa que as amizades que estão ao nosso derredor não foi Deus que tem colocado, mas existem coisas que nós só entendemos depois. Existem coisas que nós só iremos agregar lá na frente. Existem coisas que nós só iremos entender após um determinado momento. Às vezes Deus coloca pessoas em sua vida e você não entende o porquê Deus colocou. Às vezes você está em momentos não propícios ao bem, mas essa pessoa chega em você, dá um versículo bíblico, dá um apoio moral, te fortalece, te ajuda, te levanta, porque esse é o papel do amigo, esse é o papel de um bom amigo, de um bom companheiro. E a Bíblia irá falar sobre um bom amigo, Jesus Cristo. Quando ninguém estiver ao seu redor, quando ninguém estiver ao seu lado, quando ninguém querer te ouvir, quando ninguém querer conversar com você, quando você se sentir isolado, entenda que lá no céu existe alguém olhando para você, que existe o Consolador, que existe Jesus, que existe o Cristo, o amado, o prometido, 100% homem, que desceu aos céus, entregou-se na cruz, não morreu na cruz, ele entregou-se à morte, porque a morte não tem poder para Jesus, a morte não tem força para com Jesus, ele se entregou, ele não morreu. É Jesus, o amigo que te vê na solidão, o amigo que te vê no isolamento onde ninguém quer, o amigo que quando você persiste em algo, ele sempre está te apoiando, ele sempre está te regrando. Porque existe a diferença de um amigo para um mestre, existe a diferença de uma amizade para um irmão, existe a diferença para cargos eclesiásticos dentro da igreja. Existem muitas diferenças, mas Jesus, ele é completo, ele é perfeito e ele é adequado para todas as situações. Se existem situações inesperadas, improváveis, entenda, isso não é nada para Jesus. Jesus, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você faz,
Jesus, Ele sabe o seu levantar, o seu deitar. Jesus, Ele sabe todas as vezes que você levanta da cama e não tem força para prosseguir. Jesus, Ele sabe quando o mundo tenta lhe seduzir, quando o mundo tenta lhe pegar pelos braços. Ele sabe, Ele reconhece, Ele está observando, Ele está olhando. E Ele tem escape para tudo isso. Ele tem escape para tudo. Ele tem a solução. Ele tem todas as coisas preparadas para te ajudar. Eu tenho 15 minutos para te explicar algo sobrenatural. Eu tenho esse momento para mostrar para você que essa palavra que eu tenho pregado aqui, ela vai entrar em sua vida e vai fazer mudança. Essa palavra aqui, ela vai conseguir mudar as estatísticas. Porque muitas das vezes o mundo fala que é positivo, o mundo fala que não vai dar em nada, o mundo fala que não passa de hoje, o mundo fala que não cresce, o mundo fala que não pode. Mas nós estamos 108 anos aí na frente, pregando a palavra, dizendo que Ele é santo, pregando a verdadeira sã doutrina, dizendo que Ele faz, que Ele cura, e acreditando nesta geração. Daniel poderia sim parar de uma vez. Daniel poderia olhar para aquelas pessoas e dizer: eu não quero mais. Daniel, ele poderia muito fazer isso. Mas quando Deus coloca uma sabedoria em seu ser, a sabedoria, ela toma conta de você, e você não consegue se controlar. Porque quando o Espírito entra dentro de uma pessoa, ela não consegue se controlar. Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, ela não consegue se manter. Quando a pessoa é impactada pelo Espírito Santo, ninguém entende, ninguém consegue entender. Atos 2, capítulo 2, versículo 10. As pessoas de fora não entendiam o que acontecia naquele dia de Pentecostes. Começaram a falar que eles estavam embriagados, mas não. Era o poder do Espírito Santo. Era a presença na vida de todos. Era a presença eminente na vida deles. Porque às vezes nós olhamos para algumas coisas e nós falamos: olha, isso é a carne. Mas não, é o Espírito. Porque quem é do Espírito testifica para quem é do Espírito, e quem é da carne testifica para quem é da carne. Se tu és santo, santifica-se mais. Se tu és sujo, suje-se mais. Se você segue bem a palavra, continua. Se você não segue bem a palavra, seu destino não é muito bem. Eu tenho humildade para falar sobre isso. Existem coisas na Bíblia que a nossa idade não nos permite falar. Eu não posso falar sobre a família porque eu não tenho uma família. Eu não posso falar sobre trabalho porque não tenho experiências de trabalho. Eu não posso falar sobre autoridade porque ainda não tenho autoridade. Mas de uma coisa eu sei: pecado ainda é pecado, errado ainda é errado. E todas as coisas que Jesus fala têm que prevalecer até os fins dos séculos. Tudo em que Deus tem falado, tudo que Deus tem prometido em sua vida, Ele tem um momento certo para cumprir. Ele tem um momento certo para fazer. Ele tem um momento certo para entrar. Ele tem um momento certo para entrar e para sair. Porque tudo tem um começo e tem um fim. Quando Jesus sair, nós já estaremos lá na glória. Nós estaremos olhando para Ele. Nós estaremos ouvindo os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Apocalipse capítulo 5. Abre-se o 7º selo. João, ele vai olhar para aquele livro e vai dizer: ninguém é digno de olhar para o livro, de abrir o livro e de ler o livro. Ninguém é digno, pois João, ele chora quando percebe isso. João, ele fica triste quando percebe isso. Mas ao decorrer dos versículos nós iremos entender. Havia um leão da tribo de Judá, o único, o santo, o poderoso, aquele que abre o livro, aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, aquele que pode todas as coisas. Ele abrirá o livro e dará assim então o começo dos fins dos séculos.
Porque Daniel também é um livro escatológico. Não quero me apegar muito bem a isso, mas eu quero que você entenda, mesmo que por muitas das vezes você possa nem entender o porquê das dificuldades que estão passando, aceite-as, pois Deus está contigo em todos os momentos. Infelizmente, existem pessoas que abrem mão do casamento, ministério, projetos, por coisas frutíferas, por coisas banais. Existem pessoas que não querem progredir por conta de coisas pequenas, por conta de coisas que não vão prosperar, por conta de coisas que não vão agregar. Mas Deus, Ele fala para você: não se apegue às coisas do mundo, não olhe para as pessoas, porque as pessoas machucam, as pessoas colocam o pé em cima, as pessoas querem parar, as pessoas querem tentar que você não consegue fazer, as pessoas sempre vão com a pedra na mão, mas Deus, Ele vem com a sabedoria e com a majestade dEle, dizendo: vai em frente e continua, meu filho, não para, vai na força que tu tem, pega o restinho que você tem, caminha, pega os restinhos, os troços do barco, quebrou, mas vai embora com tudo que você tem. É o pouquinho de glória que você tem, vai com Ele. É o pouquinho de aleluia que você tem, vai com Ele. Se apega naquilo que ainda resiste em você e vai com Ele. Se apega naquilo que ainda você tem e vai embora. Não observa as coisas ao redor, não observa as coisas que vêm te atrapalhar, não observam as coisas que vêm para destabilizar, para descontrolar. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos será proposta, que nos é proposta. A carreira não deve ser rápida. Se não precisa correr rápido, o importante é chegar lá. Como eu já tenho falado, o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. O importante não é começar com glória, o importante é terminar com a palavra de Deus. Crie raízes. Presbítero Adierson, meu pai na fé, crie raízes, ele tem me falado. Não adianta você querer muito e ter pouco. Não adianta você querer ultrapassar as etapas da vida. Não adianta você querer submergir aquilo que foi lhe proposto. Você apenas precisa ir em frente. Você apenas precisa caminhar. Você apenas precisa depositar. Você apenas precisa acreditar em Deus. Você apenas precisa saber que lá em cima existe um Deus, que lá em cima existe um Pai que está te olhando, que está te cuidando, que está te amparando, que está mudando o diagnóstico, que está dizendo: você não consegue, mas eu te dou força. Você não pode, mas eu sou o teu acalento. Deus, Ele tem o melhor para você. Escolha a melhor parte. Escolha estar com Cristo. Escolha estar com o soberano. Escolha estar com o grandão da Galileia. Escolha estar com Ele. Escolha permanecer na fé que lhe foi lhe proposta. Jeremias, ele podia parar. Daniel, ele podia parar. Sadraque, Mesaque e Abednego poderia se prostrar, mas eles não se prostraram, porque eles sabiam que Jesus, que Deus tinha o melhor para eles, e que quando eles entrassem na fornalha, alguém estaria ali com eles. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego entram, se aproximam perto da fornalha, eles são atados com suas roupas. Isso era sinal de humilhação. Quando eles foram atados com suas roupas, eles entram na fornalha e não se queimam. Então Nabucodonosor olha para aquela fornalha de fogo e diz: eu vejo ali alguém como semelhante a um filho de Deus. Quem estava ali era Jesus. Quem estava ali era o teu irmão mais velho. Quem estava ali era o Consolador. Quem estava ali
era Jesus o Nazareno. Quem estava ali não era uma energia, como esses teólogos, coaches querem mostrar. Quem estava ali era Jesus. Quem estava ali era aquele que morreu ao terceiro, que sobreviveu ao terceiro dia, voltou ao seu terceiro dia. Era aquele que disse não à morte. Foi aquele que disse que quando você não era nada, pegou você de baixo, pegou você do pó e restaurou. Que quando você não sentia mais a presença, não sentia mais a força, não sentia mais aquela vontade de prosseguir, não sentia mais aquela vontade de caminhar, não sentia mais aquela vontade de estar na presença, Ele estava contigo. É porque Deus, Ele vai entrar contigo na fornalha de fogo. Podem mudar o teu nome, podem mudar o teu jeito de andar, podem mudar as tuas vestes, podem mudar o teu jeito de falar, mas ninguém pode mudar o seu caráter, mas ninguém pode mudar naquilo que você sabe, mas ninguém pode mudar aquilo que você conhece, ninguém pode mudar aquilo que você entende, ninguém pode mudar aquilo que você crê, aquilo que você acredita. E se que alguém quiser mudar, vai cair em nome de Jesus agora. Jesus está derrubando toda a malícia do inferno. Jesus está derrubando tudo que for contra a sua vida. Você que está em sua casa, eu tenho 5 minutos para terminar. Eu quero profetizar em sua vida. Eu quero que você saiba que Deus, Ele tem o melhor para você. Eu quero que você saiba que independente das coisas, você precisa entender que lá em cima existe um Deus que observa para você aqui embaixo. Que no meio desses 3 céus que nós entendemos, existe um poderoso, existe um majestoso e existe um grandioso que olha para nós. Idolatria vai vir, teologias coaches vão vir, ideologias vão vir, mas você não negará a sua fé. Podem pintar a parede de preta, de azul, de rosa, do que for. Não adianta chamar a atenção para aqueles que já têm atenção em Cristo. Não adianta chamar a atenção do mundo para trazer algo que é impuro. Porque aquele que é impuro vai se identificar com o que é. E aquele que tem um espírito se identifica com quem tem um espírito. Não adianta inventar muita coisa. Não adianta inventar frases, inventar apoios morais, inventar palestras, inventar pregações para aquecer o ego do ser humano. Não adianta você fazer isso, porque nós somos seres humanos caídos, falhos. Nós somos seres humanos que dependemos da graça. Nós somos seres humanos que não temos nada. Nós só temos a perder. Mas Deus, Ele nos diz: Deus te deu um espírito de ousadia, um espírito de poder, um espírito de resiliência, um espírito que quando as coisas vêm tentando te parar, você está por cima, está caminhando, está lutando, está batalhando. Eu espero que você fique com essa palavra, que você tenha em seu coração a palavra de Deus, e aqui ao decorrer desse dia, você possa lembrar do que foi dito nesta manhã. O mundo pode tentar te parar, as tempestades podem quebrar o seu barco, mas seu barco não afunda, porque Jesus está nele, Deus está nele. Eu não sou saudosista, mas eu me recordo bem, quando eu não sentia muito a presença de Deus, e quando eu chorava, quando eu clamava, quando eu pedia para que Deus ficasse comigo. Ao decorrer da minha caminhada eu percebi que quando você clama, que quando você chama, que quando você brada o nome dEle, Ele se faz presente na sua vida. Então, se está tudo difícil, se você não está conseguindo, se você não está tendo o resultado que você tem tão planejado, entenda que Deus tem preparado o melhor para a sua vida. Eu quero orar por você. Não sei onde você está, não sei o momento que você está passando, não sei a dificuldade que você está passando. Eu não sei
os intempéries da vida que têm te parado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele sabe de todas as suas dificuldades. Deus, Ele sabe quando você está bem. Deus sabe quando você não está bem. Deus sabe quando a sua conduta está fragilizada. Deus sabe quando você pensa em parar. Deus sabe quando você levanta nos seus dias, naquela manhã, quando o sol bate em seu rosto e você não sente nem vontade de se levantar. Deus, Ele conhece o seu íntimo. Deus, Ele conhece a sua integridade. Daniel foi íntegro. Sadraque, Mesaque e Abednego foram íntegros. E você também será íntegro. Você também passará por cima. Você também irá ganhar, irá vencer. Porque quem está contigo é fiel para cumprir a promessa. Feche seus olhos. Vamos orar a Ele. Senhor Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, a Tua palavra foi ministrada nessa manhã, Deus. Assim nós entendemos que como Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram às iguarias, nós não iremos nos prostrar perante as situações desse mundo. O mundo, ele tenta nos derrubar, tenta nos destruir, mas nós somos perseguidos, mas não somos desamparados. Nós somos abatidos, mas não somos destruídos. A Tua fé é única, o Teu poder é verdadeiro. Nós somos um só corpo. Deus, visita agora, Deus, cada hospital desse Brasil, cada hospital desse estado, HGE e Brigado Falcão. Visita, Senhor, as pessoas que estão alojadas, as pessoas que não sentem mais a presença de Deus, e as pessoas que não sentem que terão vida no próximo dia. Deus, visita aquelas pessoas que têm doenças psicológicas, doenças, enfermidades, Deus, doenças que fazem ela não conseguir andar, doenças que o médico diz que está positivo, doenças essas, Deus, que não tem cura. Deus, abre porta onde não tem porta. Deus, abençoa nossas vidas, meu Pai. Nós te pedimos, nós rendemos graça a Ti, nós te glorificamos e te exaltamos. Dizemos que Tu és santo, dizemos que Tu és poderoso, dizemos que Tu és misericordioso, e dizemos que Tu pode todas as coisas em nossas vidas. O nosso momento não definirá o nosso futuro, o nosso processo não definirá o que que irá acontecer depois. Somente Tu tem a palavra final. Somente Tu, Deus, tem o momento certo para nossas vidas. E isso nós acreditamos, e desde já nós agradecemos, em nome de Jesus, amém.